expectativa, Rogério Ceni chegando para trabalhar no Cruzeiro. Um técnico muito promissor, um estudioso, obcecado pelo trabalho, um líder, um currículo como jogador que inveja qualquer outro que está no próprio elenco do Cruzeiro. E isso faz muita diferença na hora do embate, na hora da cobrança, na hora de colocar a experiência para funcionar nessa prática. Agora, tem algumas explicações do porquê que o Cruzeiro ficou nessa crise, não só administrativamente falando ou financeira, ô Preto. O elenco do Cruzeiro se enxugou a um ponto de hoje estar muito enxuto ou sem quase grandes opções de reposição. O Cruzeiro, que terminou no ano passado campeão da Copa do Brasil, que era um senhor time até no reserva, perdeu 12 jogadores, 12 grandes caras e não conseguiu se repor à altura. Na hora que precisou, o Cruzeiro começou a sentir a dificuldade. O Cruzeiro perde Manuel e Murilo, duas boas opções de banco de reservas. O Cruzeiro perdeu Bruno Silva, opção de reserva. Lucas Silva, que era titular. Lucas Romero agora, foi embora para a Argentina. O Cruzeiro perdeu a Arrascaeta. O Cruzeiro perdeu o Barcos, que era uma opção de banco, inclusive foi importante na Copa do Brasil do ano passado. O Cruzeiro perdeu o Rafael Sobis e o Cruzeiro perdeu o Raniel. Se você pega hoje o que tem à disposição no meio campo do Cruzeiro, de jogadores que você possa dizer que façam a diferença, o Cruzeiro tem hoje o Henrique, o Ariel Cabral, o Robinho e o Thiago Neves. Eu não acho o Marquinhos Gabriel um jogador decisivo, muito pelo contrário. Tem a chegada do Pedro Rocha, né? Pedro Rocha atacante. Pedro Rocha. Mas aí, ao lado do Pedro Rocha, você tem o Fred, também, né? que pouco jogou com o Mano. Rodriguinho também chegou. Rodriguinho machucado, não está jogando, tempo indeterminado fora. E o Sassá. O garoto David ainda é muito pouco testado. Então, olha só o que o Cruzeiro perdeu, olha só o que o Cruzeiro tem à disposição e o que pouco conseguiu contratar. Também é uma explicação. Se o time do ano passado tivesse se mantido em sua totalidade, claro que é muito difícil, mas se o Cruzeiro tivesse na mesma proporção de perda reposto esses jogadores, talvez o ano do Cruzeiro não fosse tão trágico mesmo nessa turbulência. Então, quando o Mano precisou de um algo a mais, de uma recalchutagem nesse meio de situação complicada, faltou peça. Faltou peça. O Rodriguinho se encaixou, saiu, o time desmontou. O Rodriguinho era uma peça importante. Então, olha só como talvez, se outras peças estivessem à disposição, o Cruzeiro poderia melhorar. Eu acho sim, eu não entendi muito quando o Cruzeiro começou a focar Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel foi um jogador que por onde passou nunca rendeu. Nunca rendeu. No Corinthians, no Palmeiras, no Bahia, por onde esteve, sempre foi um jogador de, muitas dúvidas técnicas. Então, assim, quando você olha o que o Cruzeiro perdeu, o que ele tem à disposição, mediante a uma crise, mediante a você, às vezes, ter que mexer um pouco no time para ver o que sai, também ficou difícil. E aí, é claro que explica-se o porquê de um momento tão complicado agora. Só quer dizer que eu discordo da opinião dele. O Cruzeiro contratou vários jogadores. Não acho que o elenco se enfraqueceu em relação ao ano passado. Chegaram aí o Fred, eu acho o Marquinhos Gabriel um bom jogador. Chegou o Rodriguinho também. O Sassá também chegou nessa temporada. O Sassá já estava. Sassá já está. O Pedro Rocha, perdão. Pedro Rocha chegou nessa temporada. Enfim, alguns jogadores saíram porque o elenco do Cruzeiro era um elenco inchado. Mas o Cruzeiro soube repor, na minha opinião, respeito a opinião do Facincani, na minha opinião, o elenco do Cruzeiro, na minha opinião, ainda é um dos mais fortes do futebol brasileiro.